Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. STF vai gastar 295 mil para monitorar notícias sobre a corte. Empresas irão acompanhar o que é publicado sobre os ministros. O Supremo Tribunal Federal vai investir um valor mensal considerável para que empresas de monitoramento de notícias acompanhem o que é falado sobre a corte e seus ministros. O trabalho visa acompanhar o que é publicado na imprensa em jornais nacionais, regionais e também portais da internet. Segundo a revista Veja, o valor do serviço é de até 295 mil por ano, o que equivale a aproximadamente 24 mil por mês. Jorge Serrão e Marco Antônio Costa soltam um verbo contra a tentativa de nos calar e censura na internet. Sopa de letrinhas que a gente está vendo aí tem só uma explicação, tem só um objetivo: censurar o livre debate político. A novidade sobre isso? Isso é inconstitucional. TSE, pare em nome da Constituição, pare em nome da Constituição. Mas quem pode parar o TSE? Pode. Tem um provérbio caipial muito simples: quem conhece o caminho vai pelo atalho. O atalho para resolver isso aí é muito fácil. Quem sabe do problema, o problema está na nossa cara, esfregado na nossa cara pelos Twitter Files, tem que ter a solução. E a solução é simples. Bastaria que fosse aprovado um código eleitoral que garantisse a liberdade de expressão na eleição. E aí quem manda é o código eleitoral. Quem manda é a vontade do parlamento, onde estão, em tese, pelo menos, os representantes dos eleitores, para dizerem o que vale e o que não vale numa eleição. O Tribunal Superior Eleitoral, por mais competente que seja, não tem a competência legal, legítima, de definir o que vai ser regra da eleição. Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para dirigir uma eleição carecem de legitimidade. É só em Brusundanga, na tirania de Brusundanga, que algo desse tipo é possível e, pior, é aceitado passivamente pela nossa incompetente e canalha classe política. Não dá para aceitar que isso esteja acontecendo. É absurdo total. Então, o parlamento brasileiro comeu mosca mais uma vez, não aprovou um código eleitoral e aí, de novo, o Tribunal Superior Eleitoral faz o que ele quer na eleição. Só que, vamos lembrar aqui, o Tribunal Superior Eleitoral não tem legitimidade para fazer o que ele quer na eleição. É o órgão administrativo da eleição. É tribunal por uma questão lá de regramento dos tempos de Getúlio Vargas, né? Vocês se lembram das ditaduras do Brasil? A primeira delas começou com Getúlio Vargas, em 1930, né? Mais exatamente às 15 horas do dia 3 de novembro de 1930, que foi Getúlio tomou posse, na primeira gestão dele. Em 1932, com aquele papo de vamos botar ordem nas eleições, foi criado ali o Tribunal Superior Eleitoral, 1932. De lá para cá, a gente não avançou em nada em relação a isso. Não se tomou... o judiciário acabou tendo um braço paralelo para cuidar da eleição. Isso não é atribuição do Poder Judiciário. A eleição é algo administrativo, é algo civil, é algo público, tem que ser feito pelo público. Você recorre ao judiciário depois, se houve um crime, se houve uma irregularidade muito grave, algo que fira a regra maior da eleição, que é o Código Eleitoral. Só que, de novo, nosso parlamento, comeu mosca, não aprovou o Código Eleitoral. Pior ainda, não fez uma mobilização para aprovar esse Código Eleitoral e impedir essa ditadura do Tribunal Superior Eleitoral. Ditadura não, tirania. A tirania do TSE, ela deu um show em 2022. E que é a novidade? Ela vai ampliar, vai dobrar o espetáculo em 2024. Já está previsível. Esse roteiro já está escrito, dito.
dito claramente, para não deixar nenhuma dúvida. Quem manda na eleição é o TSE. Deveria ser isso? Não deveria, mas vai acabar fundo, né? Como diz lá o caboclo. Então, essa é uma situação inaceitável para o Brasil. Esse centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia é algo inconstitucional. A eleição, qualquer processo eleitoral, ele tem que primar pela liberdade de debate. Não tem assunto proibido em eleição. E o que se está querendo fazer no Brasil é censurar previamente. É descarado isso. Então, olha, esse assunto aqui não pode tratar na eleição. Ah, mas quem está dizendo isso? O suposto Ministério da Verdade, que não foi criado por nenhuma lei, que não foi instituído pelo parlamento, que não foi instituído pela vontade do povo brasileiro, nem de seus representantes. Então, estamos vivendo uma situação absolutamente esdrúxula. A ditadura de Getúlio Vargas, na década de 30, ela foi baseada, quando ela surgiu, ela foi baseada exatamente na criação desses decretos, resoluções que davam as ordens, até que fosse ali inventada uma Constituição que também foi uma tragédia, que foi a Constituição de 1934, que já tinha ali o seu arzinho autoritário, até a grande ditadura, que foi a instituição do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. Getúlio foi para o rádio, para as ondas da Rádio Nacional, antes da novela da Rádio Nacional, e disse lá, está decretado Estado Novo. E estava. Deu um golpe de Estado pelo rádio. E ali acabou. E aí foi criado ali o Departamento de Imprensa e Propaganda, cujo decreto de criação a gente não tem o teor dele hoje. Ele está resguardado sob sigilo, segredo. Você não sabe o que tem ali, mas ali o Departamento de Imprensa e Propaganda pôde promover toda a censura daquele período na Era Vargas até 1945. Aí teve a Constituição de 46, depois veio o regime militar de 64, com as constituições de 67, e aí o famigerado Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro de 68. Ali a vaca foi para o brejo. Ali a ditadura foi escancarada de verdade. A censura no Brasil foi legalizada com o ato número 5, que durou até 1978. E você teve depois as censuras derivadas dela, né? Que era o vício da censura, o uso do cachimbo ruim faz a boca torta. E o brasileiro, a mídia brasileira, o povo brasileiro acabou se acostumando com a droga da censura. Aí tivemos uma Constituição de 88 e decisões do Supremo Tribunal Federal, como a DPF 130, que garantiram que a censura é inconstitucional. Aí vem agora o Tribunal Superior Eleitoral, em decisões das últimas eleições, praticando a censura que é inconstitucional. Isso é incompreensível, ainda mais porque o Tribunal Superior Eleitoral tem entre seus 3 membros ministros do Supremo Tribunal Federal. Então isso aí é para acabar, isso aí é para fechar o país. Quando você teve a revelação dos Twitter Files, o Twitter Files foi apenas a revelação daquilo que a gente já sabia. A gente só deu uma dimensão vergonhosa internacional a algo errado que a gente já sabia que já tinha acontecido na eleição anterior. Então, eleição sem debate, eleição com qualquer tipo de censura, tolimento de liberdade, não ter a capacidade de ter a contagem pública de voto, que é constitucionalmente prevista. Então, está tudo errado no Brasil. E o jeito de consertar isso seria o parlamento se rebelar, tomar vergonha na cara. Mas o parlamento não toma vergonha na cara. O parlamento quer saber de festinha, quer saber de vantagem, de negociata, quer saber de se dar bem e não quer saber de ser o representante legítimo do povo brasileiro. No final das contas, quem vai pagar a conta dessa ditadura é esse próprio parlamento, porque eu garanto, a maioria esmagadora dos 54 senadores que agora estão sendo omissos, esses desgraçados, é o termo que eu uso com precisão, não voltarão mais na próxima eleição, se Deus quiser. O Brasil não merece tanto canalha na política. O STF não cumpre a Constituição, já passou da hora
dos deputados e senadores darem um basta neles. Está meio difícil, até porque, como o Serrão mencionou, eles vão em festinhas aí de ex-presidentes, tomam vinhos caríssimos, mas tem ministro do STF também que vai para fora do país e é muito mal recebido. Já já a gente vai ver esses dois vídeos aí. Marco Antônio Costa, o TSE mais uma vez tentando aplicar o show de mandar todo mundo ficar caladinho nas redes sociais e tocar as eleições como eles bem entendem. Eles vão resolver o que pode e o que não pode falar, Marco. De Gui, Cris, Serrão, toda a nossa audiência maravilhosa. Tive um final de semana magnífico ao lado da Cris. Sempre que ela visita a gente aqui em São Paulo, eu fico muito feliz. Olha só, o Centro de Defesa da Democracia, Combate à Desinformação, para mim, é mais uma taverna do Drácula, onde ele leva os inocentes para beber o sangue deles, né? Ele bebe... Lá os drinks são esses, né? O que você quer escolher, de qual inocente, qual é o sangue predileto do Drácula ou dos vampiros que habitam o Supremo Tribunal Federal. Lá tá cheio de vampirão. Tem vampiro, né, com aquela sede de sangue, o Dino. Mas o Dino ainda tá naquele campo ali de pseudoprotagonismo, não sei quando ele vai puxar a bola para ele, quando ele vai pegar para chutar pro gol. Porque a gente tem um artilheiro, a gente tem um vampiro que bebe mais sangue de seres humanos. Tem nome e sobrenome. Ixi, caiu a conexão. O Antônio já anunciando. Que cairia, né? Que A gente ouviu um né? ixi. Prevê, Foi censurado. Foi censurado pela tecnologia. Exatamente. Marco Antônio voltou. Ele retornou. Não, Perdão. Vai lá, estamos te ouvindo. Vontade, eu me empolguei e bati no fio aqui. Mas então, a gente olha essa situação de degradação total dos direitos e garantias individuais e percebe algo que eu tenho falado muito, eu tenho repetido bastante aqui no Sem Rodeios. Não vou mentir, é cansativo. Chega num ponto que você começa a sentir um pouco de aflição, né, pela repetição excessiva do tema. Mas a verdade é, se a gente não repetir aqui, todo mundo que foi perseguido, que está preso, que foi censurado, que está sem rede social, que não pode voltar ao Brasil, que está com passaporte cancelado, que foi sequestrado pelo Estado, que está numa situação total de opressão e de massacre e tortura psicológica da família também, essas pessoas, elas sublimam, elas evaporam. Isso é inaceitável. Né? Isso é completamente inaceitável. E daí entra numa coisa muito interessante. Quem está ao nosso lado? Pare um segundo, olhe para o lado e se pergunte: quem está ao nosso lado contra isso tudo que está se colocando? Existe algo mais importante ou mais relevante do que isso? Então a gente tem um processo eleitoral que se avizinha. E eu não confio no Alexandre de Moraes, eu não confio em Gilmar Mendes, eu não confio em Luiz Roberto Barroso, mas eles têm um aparato repressor, opressor, de sequestro de contas, de silenciamento de contas, que está funcionando a pleno vapor, com participação de Anatel, com participação de Polícia Federal, com participação de Polícia Secreta. Está tudo organizado e funcionando. A maquininha está funcionando. E a pergunta que fica é: ok, então não criticar isso é mais inteligente? Ou simplesmente me coloca ao lado da máquina e do aparato repressivo? A própria Gazeta, você abre aqui a página da Gazeta, é interessante, né? Repressão ditatorial. Cubanos enfrentam penas brutais de até 15 anos de prisão por protestos contra a crise no país. A gente está, né, a passos largos caminhando para isso. Quem duvida disso? Eu publiquei nas minhas redes sociais agora, o Silvinei Vasquez está preso há quase 9 meses, prisão preventiva, sem pé nem cabeça, abusiva, feita pelo ditador. A prisão dele, Marco, importa pouco
para o Tarcísio de Freitas. A prisão dele é irrelevante para o Zema. A prisão dele não significa nada para o Jorginho ou para o Caiado. Pô, Marcão, você de novo agora enchendo o saco dos governadores. Deixa os caras, meu. Os caras fazem gestão do Estado. Porra, que cara chato. Fica falando em liberdade de expressão. O Tarcísio tá cheio de coisa na cabeça. Entendi. Então, se a gente desaparecer, eu não posso contar com ele. É isso? Você tá justificando isso pra mim? Por quê? Você tem cargo com o Tarcísio? Você tem medo de criticá-lo? Porque você só sabe bajular político? Não, porque senão a gente não junta a direita. Mas se esta é a batalha mais importante que está em curso nas nossas vidas e nada vem do senhor excelentíssimo governador do estado, do maior estado em arrecadação, em população do nosso país. Então eu preciso presumir que ele está jogando um jogo, né, que ninguém sabe qual é o bastidor disso. Ou ele é puramente uma pessoa covarde. É um covarde. Ou ele está com o sistema. Ele apoia o Alexandre de Moraes. Eu posso presumir isso absolutamente. Não, Marco, não seja burro. Como você é burro, Marco? Ele acabou de gritar, volta Bolsonaro! Do lado dele, do ex-presidente na AgriShow. Tarcísio é nosso! Entendi. Alguém consegue me passar uma manifestação do Tarcísio sobre o Supremo? Ou ele acha o Marcel Van Hatten um doente mental? Provavelmente ele acha o Eduardo Bolsonaro um débil mental. Provavelmente ele presume que o Gustavo Gayer é um idiota, que o Nicolas Ferreira é um imbecil, que todos que viajaram para o exterior denunciando a ditadura do Supremo e do Judiciário aqui, capitaneada por Alexandre de Moraes, são um bando de idiotas. Porque ele sabe jogar o xadrez de 4. Ele sabe jogar esse xadrez. Só ele. Mais ninguém. E o que a gente ganhou? Dona Jupira saiu da cadeia? Foi anulada a decisão contra ela pelo xadrez de 4? Não. Foi anulada a decisão da Dona Iraci? Também não. Do Daniel Silveira? Também não. Do Silvinei? Nada. Pelo contrário, os caras estão viajando para o exterior com empresa que é julgada no Supremo Tribunal Federal financiando. O reino da bizarrice está instalado e o Tarcísio ou está fazendo parte desse reino imoral como bobo da corte, cúmplice, desvairado. Marcão, que sacanagem. Pô, tava gostando tanto de você, mas agora que você criticou o Tarcísio, perdeu meu respeito. Enquanto o Tarcísio não falar nada sobre o Supremo, ele perdeu o meu respeito. Da mesma forma que eu critico abertamente, porque eu não tenho um rabo preso com ninguém, a Tereza Cristina, essas pessoas que fingem fazer papel de interlocutores com ditador, com tirano, e que só elogiam e exaltam o regime tirânico, não tem sequer coragem de criticar, você vai me perdoar. Entra para a história e vai estar lá na lápide dele. Vai estar bem bonito escrito na lápide. Covarde. Cagão. E eu vou falar uma coisa. Se existe uma tirania imposta no Brasil por Alexandre de Moraes e o Tarcísio acha que ele vai se qualificar como a direita permitida, ele não está fazendo nada além do que a tucanada fazia e fez durante 20 anos na história do nosso país. Na hora do pega pra capar, na hora do vamos ver, na hora de defender a liberdade mais importante que a gente tem, nada acontece, não fala absolutamente nada contra tudo que aconteceu, contra o perseguidor,
contra o abusador, então eu não sei se é a liderança política que a gente precisa. Ah, mas aí não tem ninguém. Tem várias. Tem as que falam. E falar é muito mais importante do que vocês imaginam. Pode ter certeza disso. Não existe nada mais importante do que falar. Principalmente quando você está numa ditadura. Principalmente quando a liberdade de expressão é ameaçada. O Tarcísio hoje, ele contribui para isso que a gente está vendo. O Tarcísio, ele contribui para o Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia. O Tarcísio hoje, por não se pronunciar, por não falar, ele também apoia o inquérito das fake news. O Tarcísio hoje, por não se pronunciar, ele apoia a perseguição ao próprio Bolsonaro. E não adianta me falar que com a interlocução dele, o Bolsonaro será poupado. Só uma pessoa muito estúpida e idiota para acreditar na clemência e na benevolência de um ditador sanguinário, vampiresco, sequestrador de brasileiro inocente, sequestrador de senhora de 71 anos de idade. Só um imbecil completo para falar que a interlocução com esse cara funciona. Porque até agora não funcionou. Então tá na hora de deixar de ser trouxa e bajulador. E você tem que cobrar o político em quem você votou, para agir como líder, para deixar de ser positivista e de ser lacaio de ditador. Que a gente tá de saco cheio disso. Enquanto ele não fala, quantas pessoas sofrem na mão do Alexandre? Que vergonha. Hoje eu tenho vergonha. É triste falar isso. Eu tô do lado dele aqui. Eu moro do lado do Palácio do Governo. Eu já fui várias vezes, mas eu tenho vergonha. Não dá mais para passar pano no silêncio de quem ainda não se pronunciou contra tudo o que está acontecendo. E outra notícia já na tela. Entorno estratégico do Brasil está mais conturbado e preocupa, diz comandante da Marinha. Olsen também citou presença e influência de atores extra-regionais, tanto em termos de crime quanto de ameaças clássicas. O comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, disse nesta segunda-feira, 29, que o entorno estratégico do Brasil está mais conturbado, o que é motivo de preocupação para a Marinha. Ele citou não só ameaças da Venezuela na direção de Guiana, mas também o aumento do número de instalações americanas e chinesas em países vizinhos do Atlântico Sul. Nesse contexto, Olsen defendeu maior capacidade de monitoramento e persuasão pelas Forças Armadas brasileiras, o que impõe maiores investimentos nessa frente pelo governo federal. Tem o caso da Venezuela. Tivemos a invasão da Embaixada do México no Equador. Temos uma possível construção de base naval conjunta de Argentina e Estados Unidos, em território argentino. Já temos estação espacial chinesa nesse mesmo território argentino, e um estaleiro chinês para embarcações pesqueiras no Uruguai, disse Marcos Sampaio Olsen. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.